Olá, povo de Deus! Hoje a nossa lição será sobre o batismo, de acordo com o capítulo 28 da nossa Confissão de Fé. E são 7 artigos que encontramos aqui neste capítulo e vamos estudar um a um para aprofundar um pouquinho mais esse tema que já é bastante conhecido, mas deve ser sempre lembrado quanto ao seu significado para a vida do crente. Então vamos lá. Vamos ler o primeiro artigo e tentar destrinchar o que ele nos diz. Ele diz assim: o batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Este sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar em sua igreja até ao fim do mundo. Esse primeiro artigo, ele vai nos dizer o que é o batismo e de que maneira devemos compreender mediante a Escritura Sagrada. Então, em primeiro lugar, o artigo vai dizer que o batismo, o propósito do batismo, é de admitir o crente na igreja. É claro que o batismo em si, ele não é mágico, ele não tem um poder em si mesmo, mas ele simboliza essa admissão, uma vez que a admissão espiritual aconteceu pela obra de Cristo por meio do seu Espírito Santo. Mas o batismo, ele solenemente, de maneira visível, demonstra essa admissão. O batismo também serve como sinal e selo do pacto da graça. Interessante a gente lembrar que a circuncisão lá do Velho Testamento, quando Paulo trata em Romanos, ele vai dizer a mesma coisa, que a circuncisão é o selo da justificação pela fé, da graça. Então, como o batismo substitui a circuncisão, ele também vai significar esse pacto da graça, é um sinal visível. O batismo também representa a união do crente com Cristo. Isso está claro lá em Romanos também, quando Paulo menciona acerca deste sacramento. A nossa união com Cristo, na sua morte, na sua ressurreição. É a obra redentiva do Senhor. E nós agora passamos a fazer parte do corpo de Cristo. O batismo também simboliza a regeneração efetuada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos regenera. Esse batismo, então, vai representar esta obra do Senhor. E, por fim, o batismo, ele também nos faz lembrar do desafio de andarmos em novidade de vida, nós andarmos em santidade diante do Senhor. Isso é o batismo. E é interessante, queridos irmãos, lembrar que estas qualidades, elas estão claramente presentes nas Escrituras Sagradas. Eu vou ler um texto aqui para a nossa compreensão quanto a este tema, que está em Ezequiel 36. Ezequiel 36, lá no Velho Testamento, ele vai mostrar, ainda que lá a circuncisão vigorava, mas ele, de maneira profética, vai mostrar todo o simbolismo do batismo. Então, aqui em Ezequiel 36, a partir do verso 24, diz assim: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei águas puras sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo.
tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Percebem aqui como nós temos uma síntese do que é a obra de salvação, a redenção de Cristo sobre nós? Ele diz assim, primeiro, que iria chamar o seu povo de vários lugares do mundo. Depois ele diz que essas pessoas elas ficariam purificadas das suas imundícias e de todos os seus ídolos. Esta pessoa alcançada pela graça do Senhor teria um coração novo e um espírito novo. O Senhor tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. Aqui diz que o Senhor colocaria o seu Espírito Santo dentro dessa pessoa, fazendo com que ela venha a andar nos seus estatutos e guarde os seus juízos e os observe. É isso que Ezequiel está trazendo aqui, é uma conversão. Agora, qual é o ponto que destaco aqui? É quando ele diz, lá no início, então aspergirei água pura sobre vós. É isso que o batismo simboliza. Quando o ministro da palavra joga água sobre a cabeça do crente, do convertido, está trazendo à memória o que está em Ezequiel 36. Foi isso que Deus fez com ele espiritualmente. Deus usa o derramar da água sobre a cabeça da pessoa como símbolo desta conversão. E o Novo Testamento, Paulo vai utilizar a mesma linguagem, dizendo que éramos do mundo, mas que ao entrarmos no reino de Cristo, o Senhor derramou sobre nós o seu Espírito Santo abundantemente. E veja, esse derramar do Espírito é o batismo com o Espírito Santo na vida daquele que é alcançado pela graça do Senhor. Esse é o significado do batismo. É uma manifestação visível desta obra de Deus em Cristo Jesus na nossa vida por meio do Espírito Santo. Isso simboliza o batismo. O nosso segundo artigo diz assim: o elemento exterior usado nesse sacramento é água, com a qual um ministro do Evangelho legalmente ordenado deve batizar o candidato em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a pessoa que pode batizar e a maneira como batizar. O batismo ele possui 4 elementos. São esses elementos que devem estar presentes naquele instante. O primeiro é aquele que batiza. Deve ser um ministro da palavra de Deus. O segundo é aquele que recebe o batismo, aquele que foi alcançado pela graça do Senhor, ou seus filhos, quando nascem, quando são bebês, recebendo sobre si o sinal do pacto do Senhor. Então é aquele que batiza e aquele que recebe o batismo. O terceiro aspecto importante é que ele deve ser ministrado com água. A água é o elemento deste sacramento. E, em quarto e último lugar, deve ser administrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É para o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. É para Cristo, Filho bendito. É para o Espírito Santo, proveniente do Pai e do Filho, que esse batismo é realizado. O terceiro artigo, ele nos diz o seguinte: não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é devidamente administrado por efusão ou aspersão. Aspersão é quando o ministro joga água sobre a cabeça da pessoa. Efusão é quando ela entra numa piscina, num rio com água até pela cintura e aí então recebe o batismo tendo a água jogada sobre a sua cabeça. A imersão, ela não é a forma única que deve ser utilizada para a administração
do batismo. Aliás, como nós lemos em Ezequiel 36, ali não fala de mergulhar. Ali fala de derramar água sobre a cabeça. O símbolo do batismo é o Senhor Deus derramando, não imergindo, mas derramando. Paulo mesmo utiliza o símbolo do povo de Israel passando pelo Mar Vermelho, e ali também simboliza o batismo. E ninguém foi mergulhado. Aliás, os que foram mergulhados foram os soldados do faraó. Pedro também utiliza a arca com Noé e sua família no dilúvio, demonstrando também, prefigurando o batismo. E veja, a arca ela não mergulhou, ela não era um submarino, mas ela recebeu a chuva sobre si. Aqueles que foram imergidos foram os que tiveram sobre si o juízo do Senhor. Então nós da Igreja Presbiteriana do Brasil adotamos a aspersão porque nós cremos que ela está muito próxima daquilo que a Escritura Sagrada nos ensina. É claro que nós cremos que em dados momentos houve também a efusão, que é esse caso de entrar na água e a pessoa derramar a água sobre a cabeça daquele que está sendo batizado. Então o nosso símbolo de fé é bastante claro. Não tem essa história de que tem que ser por imersão. Aliás, como eu disse, no caso do povo de Israel passando pelo mar, no caso de Noé e a sua família na arca, a imersão foi símbolo de juízo de Deus sobre a vida das pessoas. O próximo artigo que temos aqui diz o seguinte: não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes, embora só um deles o seja, devem ser batizados. Aqui temos a clara união do batismo cristão e a circuncisão no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, a circuncisão, o que era? Era o sinal do selo da justificação pela fé. Paulo, inclusive, utiliza esse exemplo para Abraão. Isso está claro lá no livro de Romanos. Então, se no Velho Testamento o adulto que se convertia deveria se submeter a este sacramento veterotestamentário, se submetendo à circuncisão, Deus ordenou que este sinal, este símbolo, fosse colocado também sobre os filhos da aliança, aqueles que nasciam debaixo do pacto. E é exatamente isto que a nossa confissão de fé está dizendo. Os nossos filhos devem receber este sinal. Quando um casal crente tem o seu filhinho, o mais rápido possível, ele deve apresentá-lo na igreja para o batismo. Nós não temos a prática de apenas consagrar a criança. Não, nós consagramos a criança, colocando sobre ela o sinal do pacto da graça de Deus, o batismo, que no Velho Testamento era a circuncisão. O artigo 5º, ele diz o seguinte: posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar esta ordenança, contudo, a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas com ela, que sem ela ninguém possa ser regenerado e salvo, os que sejam indubitavelmente regenerados, todos os que são batizados. Aqui o nosso símbolo de fé está dizendo o seguinte: é pecado negligenciar o batismo, tanto dos pais para com seu filhinho pequeno, como o próprio adulto. Se ele tem condições de receber o batismo ou entregar o seu filhinho para ser batizado, ele deve fazê-lo. Não fazendo, ele está pecando. Por quê? Porque é uma ordenança do Senhor Deus. É um sacramento. E o Senhor ordenou que isto fosse colocado sobre os regenerados e sobre seus filhos, que são os filhos da promessa, os filhos da graça. Porém, nós não cremos na regeneração batismal. Não cremos que o batismo salva. Quem assim crê,
são os católicos romanos. Eles creem dessa forma, nós não. O batismo, a eficácia do batismo está sobre aquele que foi regenerado e aquele bebê que nasceu debaixo da promessa do Senhor por conta de seus pais. Nesse sentido, o batismo em si, ele não é poderoso para nos salvar, mas ele representa a salvação de Deus sobre aqueles que foram regenerados. O próximo artigo que nós temos aqui diz o seguinte: a eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado. Contudo, pelo devido uso dessa ordenança, a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ele pertence, adultos ou crianças, segundo o conselho da vontade de Deus, em seu tempo apropriado. O que esse artigo está dizendo é o seguinte: o batismo não é em si mesmo capaz de regenerar quem quer que seja. É isso que está dizendo aqui. O batismo, ele não pode ser visto como um fim em si mesmo, mas o batismo, ele só é eficaz na vida daqueles que são alcançados pela graça de Deus. A eficácia do batismo está na vida do crente e na vida de seus filhos que nasceram debaixo da promessa. E o batismo é eficaz em virtude da obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Então, mais uma vez, nós temos aqui a afirmação de que o batismo em si não tem um poder, mas ele é um sinal visível, uma representação visível daquilo que Deus faz com os que são regenerados por seu Filho bendito e os filhos daqueles que são regenerados pelo Senhor Jesus. É isto que significa o artigo. E o sétimo e último diz assim: o sacramento do batismo deve ser administrado uma só vez a uma mesma pessoa. Então não há batismos, ninguém recebe mais de um batismo. Quando o batismo ele é genuíno, ele é administrado por um ministro da palavra, quando a pessoa ali, de fato, ela é regenerada, ou se os filhos, eles possuem os pais, ou pelo menos um deles, crente, sendo apresentado a esta prática, quando é utilizada a água e feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma só vez. Não se deve rebatizar. O rebatismo é um pecado, é um erro, porque não se sustenta. Não tem por que fazer isto. É claro que nós aceitamos o batismo de toda e qualquer comunidade evangélica genuinamente bíblica. Não aceitamos, é claro, batismo daqueles grupos que nós não reputamos como crentes, como servos do Senhor. Seja a Igreja Católica Apostólica Romana, sejam as chamadas seitas proféticas, sejam os movimentos neopentecostais, não aceitamos. Mas fora isto, qualquer pessoa, ela jamais será rebatizada, porque isso não faz o menor sentido. O batismo é uma só vez a uma única pessoa. Bem, meus irmãos, esse é o ponto que temos aqui da nossa lição da Escola Dominical, capítulo 28 do batismo. Que Deus nos abençoe.